Boa noite, caros ouvintes. Olha aí, estamos começando nesta terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 979. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da rádio 9 de julho. Nos trabalhos técnicos, Michel Silva, o monstro, olha ele aí, o São Paulino, firme e forte, grande Michel, quase tirando férias. Esse é o grande Michel, é isso aí. Então, quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você, de uma forma muito especial, que está sempre aqui conosco, né? Veja, o Michel me mandou as mensagens do dia 18 do mês passado, de novembro, 18 de novembro. Iris Sene, boa noite para todos, muito obrigado, Iris, para você também. Dona Cléria Maria Rabfelner, boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem, amém, muito obrigado, dona Cléria. Sérgio Jimenez, gostando do programa, muito obrigado, Sérgio. Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária, está sempre com a gente. Então é isso, gente. Então eu falei para vocês ontem que no mês de dezembro, além do resumo que nós estamos fazendo, nós vamos nos preparar para o Natal. Então, eu acho que isso é extremamente importante, esses dois grandes blocos no programa. Uma parte será uma preparação para o Natal, e o outro bloco do programa, o primeiro bloco, vai ser essa preparação para o Natal, aí nós vamos fazer um intervalo, depois a gente continua com o nosso resumo. Depois do intervalo, a gente continua com o nosso resumo, para ficar bem claro. Se possível, eu quero ver se eu consigo interligar um bloco com o outro, e hoje, por exemplo, vai ser possível. Então, eu gostaria de, nesse primeiro bloco, que é a nossa preparação para a noite do Natal, para a chegada de Jesus. Jesus nasceu, Jesus vai nascer. Então, eu gostaria de ler para vocês o profeta Isaías, porque é importante a gente ir se preparando para a chegada de Jesus. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Isaías diz assim, no capítulo 9, o reino do Messias. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira do seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã. Versículo 4, porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão presas das chamas. Aqui vem um versículo importante, o versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim, sob o trono de Davi e em seu reino. Ele firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Versículo 5, do capítulo 9 de Isaías. Porque um menino nos nasceu. Veja, Isaías proclama isso séculos antes do nascimento de Jesus. Isaías nasceu no ano 760 e pouco antes de Cristo. E aqui, mais ou menos 750, 740 antes de Cristo, ele profetiza o nascimento de Jesus. Um menino nos será dado. E por que isso é importante? Primeiro, para a gente perceber que a palavra de Deus é palavra de Deus. As profecias que estão no Antigo Testamento se confirmam em Cristo. Veja, Isaías proclama uma profecia inédita.
um menino nos será dado. A salvação nos chegará por um menino. E o Natal é o menino Jesus. Veja, 700 anos antes, Isaías enxerga isso de forma profética. Isaías é tão entregue a Deus que Deus tem como ter um diálogo nesse nível com Isaías. É uma coisa impressionante. Isaías é, para mim, Para mim, eu amo ler Isaías. Acho que o livro do profeta Isaías é um livro não tão fácil de ler e não tão fácil de entender. Mas não é o caso do programa de hoje. O profeta Isaías profetiza 700 anos antes o nascimento de um menino que vai ser aquele que salvará Israel. Como é que estava Israel nesse tempo de Isaías? Quando ele profetiza. Isso é super importante para a gente se preparar para o Natal. Isso é super importante para a gente compreender um monte de coisa. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é a esperança, Jesus é a cura. Isaías está proclamando isso numa época muito dura. Na época do profeta Isaías, quando ele proclama essa profecia maravilhosa que se cumpriu em Jesus Cristo, porque essa profecia de Isaías se cumpre no Natal. O menino nos será dado. E nós vamos ver que outras profecias de Isaías também vão se cumprir na noite de Natal. Por isso que é importante a gente se preparar para o Natal. Tanto de maneira histórica, como de uma maneira pessoal, de busca de santidade. Então, Isaías aqui está diante de uma situação, no tempo dele, muito séria. O rei de Israel está sob ataque de nações. Os impérios que estavam ao redor de Israel queriam invadir Israel. Então, o rei de Israel recebe um conselho dos seus conselheiros de fazer uma aliança política com a Assíria, porque havia uma guerra nessa época entre a Síria e o Egito. Israel estava sob ataque, estava sob perigo de cair sob o império do Egito, porque o Egito estava lutando contra o império assírio. Assim como várias outras lutas aconteceram entre os impérios que tomavam conta no tempo de Israel. Então, os conselheiros do rei falaram para o rei: faça uma aliança com a Assíria para nos proteger, porque Israel era um país pequeno. Faça uma aliança militar com a Assíria. E Isaías vira e fala: não faça. Não faça alianças militares. Não faça conchavos com outros povos pagãos. Nós somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. Deus vai proteger a nossa nação contra esses povos pagãos. Veja, Isaías ele é realmente fiel a Deus. Israel, o povo de Deus, no tempo de Isaías, já estava com uma mentalidade mundana, já estava numa mentalidade de alianças políticas. O povo de Israel não foi feito para ter alianças políticas, militares e religiosas, entre aspas, com outros povos, principalmente pagãos. O povo de Israel foi escolhido por Deus, foi construído por Deus, preparado por Deus para ser um povo sacerdotal, para ser um povo que iria ou deveria levar para todos aqueles outros povos a verdade de Deus. A verdade de Deus. Evangelizar os povos pagãos, evangelizar os povos que adoravam falsos deuses. Então, por causa de uma ameaça humana real, uma ameaça humana real. O rei, que nesse caso aqui era o rei Acás, Isaías, ele vai até o rei e fala: não faça essa aliança com esse povo, com esses povos da Síria. E Isaías não é escutado. Acás faz uma aliança com o povo assírio e, de repente, esse povo assírio, com esta aliança que foi feita com Israel, conseguiu, lá mais para frente, dominar o norte de Israel, o reino do norte.
Percebe? Foi um desastre essa aliança. Assim como todas as alianças humanas que foram feitas no tempo do profeta Isaías, pelos reis sucessivos de Israel. Então o profeta falava, não faça, não faça, Deus vai nos proteger, nós somos o povo de Deus, se nós nos voltarmos para Deus, porque o povo também, naquela época de Isaías, vivia uma opulência, os líderes já haviam se corrompido, o povo de Israel sofria também, porque os líderes estavam vivendo numa opulência e o povo vivendo numa pobreza. Mas mesmo esse povo que vivia na pobreza também se afastou de Deus. Passou a adorar falsos deuses, passou a comungar com as falsas religiões dos povos ao redor, para se garantir. Porque o povo também já não tinha mais a formação religiosa adequada pela elite que deveria formar este povo. Então este povo também caiu em idolatria. Então Isaías, ele falava para os chefes, para os reis, para a elite religiosa e para o povo. Ele via que, apesar de uma opulência financeira de um determinado grupo de Israel, o povo estava sofrendo. Mas este povo também se contaminou. Este povo foi buscar caminhos equivocados para tentar garantir alguma coisa. Também se afastou de Deus. Veja, tanto pobre, quanto rico, quanto líder, quanto liderado, todos estavam praticamente longe de Deus. Esse era o tempo de Isaías. Esse era o tempo em que Isaías estava prevendo que Israel iria passar por tremendas provações. Iria passar por domínios de outros povos que seriam violentíssimos. E Isaías, prevendo tudo isso, fala, não faça aliança com esses povos, em nome de uma defesa. Deixa que Deus cuide da gente, faça com que o povo se volte para Deus. Faça com que o povo deixe das suas idolatrias. Faça com que o povo se torne novamente um povo temente a Deus. E aí Deus vai cuidar do povo de Israel. Mas não foi feito nada disso. Então, esse é o tempo de Isaías. Um tempo de muita dor, um tempo de muita provação, um tempo onde agora Isaías fala de um Salvador que virá no futuro. Porque os tempos de Isaías e depois dos tempos de Isaías serão tempos de muita provação para o povo de Israel. Hoje nós vivemos um tempo também de muita provação, porque a sociedade, de um modo geral, se afastou de Deus. Tanto os ricos e poderosos se afastaram de Deus, quanto os mais pobres também se afastaram de Deus. Muitos caíram em idolatria, como no tempo de Isaías. Isaías proclama para aquele povo, olha, volte-se para Deus, volte-se para Deus. E aqui nessa profecia tão linda, que Isaías recebe deste Deus que é tão fiel ao seu povo, e o seu povo tão infiel a Deus, mesmo assim, Deus promete alguém, um Salvador, aquele que virá para resgatar o povo de Israel, aquele que virá para salvar o povo de Israel. Veja, muita gente daquela época olhava e ansiava a chegada desse Messias. Sonhava, a partir dessas profecias de Isaías, este tempo messiânico, este tempo novo, aonde Jesus viria, aonde o Salvador viria. Talvez eles não entendessem nem bem direito o que significava que o Salvador iria vir. Talvez eles adaptavam aquele pensamento de salvação a realidades humanas. Eles esperavam, no fundo, que o Salvador tornasse Israel uma grande nação em meio a tantas nações poderosíssimas. Talvez fosse essa a visão de salvação daquele povo. Até nisso foi necessário uma purificação. Veja, mas o ponto aqui é esse. Isaías, no meio de um tempo tão brutal, veja, a região do norte, o norte de Israel, o reino do norte de Israel, acabou mais lá na frente caindo sob o domínio da Assíria. O reino inteiro, profetizado por Isaías, olha, vai cair. Não faça aliança com esses povos, porque eles vão usar dessa aliança que a princípio é para nos proteger, para nos dominar. Isaías anteveu muitas coisas,
porque ele era um homem de Deus, era um homem que permitia enxergar as coisas com o olhar de Deus, não só com o olhar humano. Isaías falava, não, gente, não faça esta aliança, falava para o rei Acás, não faça essa aliança com o reino da Assíria, não dê esse espaço para eles, porque esse espaço que nós estamos dando para eles nessa aliança vai ser mal utilizado. E dito e feito. A Assíria, lá depois, um pouquinho mais lá na frente, acabou dominando e assumindo o norte, o reino do norte de Israel. Veja, resta só o reino do sul. E o reino do sul, lá mais para frente, também vai acabar caindo nas mãos da Babilônia. Veja, Isaías preveu tudo isso. Isaías falou tudo isso. Olha, não faça isso. Não façam essas alianças humanas. Nos voltemos para Deus. Deus é poderoso, Deus é capaz de resolver, iluminar a resolução dos nossos problemas. E com Deus nós teremos forças para resolver os nossos problemas. E o povo, a elite e o povo não aceitou. Veja como é importante a gente entender a realidade da profecia, a realidade daqueles homens que falaram em nome de Deus no tempo de Israel. E veja, e que promessa audaciosa, que coragem teve Isaías de proclamar realmente isso que ele proclama no capítulo 9 do seu livro, versículo 5. Vamos ler de novo? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos repetir? Veja, quando nós estivermos diante do nosso presépio, não sei se você já montou o seu presépio, quando nós estivermos diante do nosso presépio, e nós estivermos olhando aquela imagem daquele menininho completamente indefeso, deitado na manjedoura, ao lado São José, a Virgem Maria, os anjos. De repente chegam os pastores para adorar o menino. Então nós estamos diante de uma realidade, veja, que realidade é essa? 700 anos antes, Isaías teve a coragem de falar uma profecia que iria calar o coração, no bom sentido, de um povo que estava se afastando completamente de Deus. E Isaías anteveu todas as consequências deste afastamento de Deus. Preveu a queda do reino do norte, acabou prevendo a queda do reino do sul, acabou profetizando tudo isso. É uma coisa impressionante. Isaías é uma coisa impressionante. O livro do profeta Isaías é um livro que a gente deveria ler de uma forma assim muito mais saboreada, estudada, compreender as diferentes situações que o livro de Isaías nos traz. O livro de Isaías é dividido pelos estudiosos em determinados capítulos, né? Do capítulo 1 até o capítulo X, interpreta o livro de Isaías de um jeito. Depois do tal capítulo, interpreta também de uma outra forma. Quer dizer, então nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado e de formação para ler o profeta Isaías. Porque o livro do profeta Isaías é um livro aparentemente não tão complicado, mas a sua estrutura, a sua formação é mais complicada do que o que está escrito. Então, a gente tem que ler o profeta Isaías com algum tipo de orientação da igreja. Geralmente, quando você vai ler os livros do Antigo Testamento, eu pego essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Eu não sei se você tem essa Bíblia é um pouco mais cara. Essa Bíblia de Jerusalém, ela traz uma explicação, ou traz muitas explicações sobre os livros que nós estamos lendo. Veja aqui, na Bíblia de Jerusalém, tem uma explicação quando começam os profetas. Quando começa os livros dos grandes profetas, Isaías, Jeremias, Daniel,
Ezequiel. Então, o livro, a Bíblia de Jerusalém, ela explica cada um desses profetas, cada uma dessas ações, como ler esses livros. Então, é importante que você tenha esse tipo de orientação da igreja, tá bom? Então, o livro do profeta Isaías, ele nos mostra essa realidade, que apesar de todas as consequências terríveis que Israel iria passar, porque não queriam escutar Isaías, porque se tivesse escutado Isaías, não teriam passado por tantas dificuldades. Se tivessem orientado o povo mais humilde a se voltar para Deus e não se voltar para idolatrias e não se voltar para falsas religiões, o povo de Israel não teria passado tanta dificuldade. Se Isaías fosse ouvido, o rei Acabe não teria feito uma aliança com a Assíria, que mais lá na frente vai destruir Israel, vai destruir o reino, vai assumir, dominar o reino do norte e destruir o reino do norte. É impressionante o que acaba acontecendo com o reino do norte de Israel. Isaías preveu. E mesmo depois de todas essas previsões que se concretizam e que se concretizaram, Deus continuou olhando para o seu povo. Deus continuou amando o seu povo. Deus continuou mandando meios para orientar o seu povo. E nos enviou o mais importante, um menino. Um menino que nós celebramos no Natal. Isaías viu esse menino e falou e proclamou que esse menino que nos nasceu, que é um filho que nos foi dado. Veja que coisa linda. Esse menino é um filho que nos foi dado. Filho de quem? Filho de Deus. O povo de Israel não entendeu isso. Nem naquela época e muito menos hoje. É engraçado, né? Nós, como católicos, temos... Desculpa, estou chorando de emoção. Nós, como católicos, temos a graça de ter compreendido. Nós nos abrimos à ação do Espírito Santo. Nós compreendemos que aquele menino que está na manjedoura é o Filho de Deus. Isaías proclamou que um filho nos seria dado. Mas filho de quem? Filho de Deus. Até hoje, muita gente não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é este Filho que nos foi dado, como proclamou Isaías. Como isso é importante, gente. Como é importante a graça que Deus nos deu de compreender que Jesus é o Filho de Deus. Milhões de seres humanos, hoje em dia, tanto judeus como não judeus, não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus. Você e eu acreditamos. Não somos melhores que ninguém. Simplesmente nos abrimos à ação do Espírito Santo, que revela esta verdade absoluta que Isaías proclamou séculos atrás, antes de Jesus Cristo nascer. Um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros. A soberania de Deus, porque Ele é Deus que se faz homem. A soberania, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é o Senhor Jesus. Aquele menino na manjedoura é o Senhor Jesus. Que a gente nunca esqueça isso na vida da gente. Nunca, absolutamente nunca. Porque talvez nós ainda não tenhamos percebido a misericórdia que Deus teve conosco. Veja, nós somos frágeis, pecadores. Nós somos, muitas vezes, também cabeça dura, mas para nós, de alguma forma, tivemos o privilégio de acreditar que esse menino é Deus que se fez homem. Proclamado por Isaías. A soberania repousa sobre os seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável. Não há nada mais, não há nada melhor do que ouvir a voz de Cristo. Não há nada mais salutar do que ouvir os ensinamentos de Cristo. Não há nada mais sábio do que
obedecer aquilo que Cristo fala. Por quê? Porque ele é um conselheiro admirável. Não há conselho mais justo, mais perfeito, não há conselho mais maravilhoso do que os conselhos que Jesus Cristo nos dá, porque ele é o próprio Deus que se faz homem. Que coisa importante, né? Como Isaías é importante. Deus forte. Jesus Cristo é Deus forte, gente. Aquele menino que nós vemos na manjedoura, completamente frágil, completamente dependente, completamente entregue nas mãos de São José e da Virgem Maria, é Deus forte. É Ele quem criou o universo do nada. É Ele que mantém o universo funcionando. Veja, Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é aquele que é. Que coisa impressionante. Numa manjedoura, sob os cuidados da Virgem Maria, profetizado por Isaías, o menino nos foi dado. Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Pai eterno, Príncipe da paz. Como nós todos precisamos hoje do Pai. Como o Pai hoje, a figura paterna está sendo destruída por um sistema anti-Deus na sociedade. Analisa, veja de forma bem clara o que acontece com o homem, como que o homem está sendo visto, o ser humano masculino, como um pai está sendo visto, como um líder está se comportando. Veja, nós estamos sob um processo de destruição brutal. O homem, o ser masculino hoje, é desprezado ao extremo. Um feminismo ultra-radical quer liquidar o masculino em nome de erros que muitos cometeram. Mas veja, a solução não é matar o homem, não é matar ou destruir o masculino. A solução é educar o homem, educar o ser humano masculino, para que ele possa ser verdadeiro pai, para que ele possa ser um verdadeiro líder, para que ele possa ser um verdadeiro homem de Deus. Não é matar a masculinidade como está sendo proposta. Veja como é difícil ser pai hoje, como é difícil ser professor, como é difícil ser diretor, como é difícil ser chefe, porque tudo isso está sendo execrado, porque nós não temos mais o parâmetro de Jesus como o nosso Pai, a imagem perfeita de Deus Pai. Porque Deus Pai é Deus Pai, Jesus é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eles vivem em uma união profunda, essas três pessoas, formando um só Deus. O Pai é Criador, o Filho é Redentor e Senhor, e o Espírito Santo é o Santificador. Mas todas essas ações são trinitárias também. Então, Jesus Cristo é a imagem de Deus Pai. Tanto é que Jesus fala para Filipe. Filipe pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não conheceis? Não me conheceis? Percebe? Quem me vê, vê o Pai. Veja como Isaías é... Como é que pode um homem, há séculos atrás, há séculos antes de Cristo, estar nessa intimidade com o Deus verdadeiro, a ponto de Deus revelar para Isaías tudo isso. E nós vamos para o Natal, muitas e muitas vezes, este mês de dezembro, sem ter a menor noção. Por isso que eu faço questão de, nesse mês de dezembro, a gente mergulhar num primeiro bloco do programa nas verdades de Cristo. Nas verdades que proclamaram Isaías séculos atrás. Olha que coisa mais linda, eu vou ler de novo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Que a gente possa deixar que Jesus haja em nós de tal forma que ele seja, em primeiro lugar, o príncipe de uma vida de paz em nossas realidades. Quanta falta de paz
há nos nossos corações. Que o Espírito Santo possa realmente iluminar as raízes que levam a gente a ter uma vida sem paz. E uma vida sem paz significa levar angústia, ansiedade, violência e destruição, não só para a gente, mas para os outros. Como é importante que Jesus seja realmente o príncipe da paz nas nossas vidas, em primeiro lugar, para depois, cheios dessa paz de Cristo, levar a paz para o mundo inteiro, através da evangelização, através de uma vida limpa, através de uma vida coerente, de uma vida de luta, de uma vida onde nós permitimos que em todas as áreas da nossa vida o Espírito Santo venha nos santificar pelos méritos e pela ação de Jesus Cristo em favor da humanidade. Bom, vamos lá. Vamos para a segunda parte, o segundo bloco do nosso programa. Vamos voltar para os nossos resumos, porque é importante. Veja, o nosso resumo, durante esses dias todos, nós estamos estudando aquele trecho tão importante do Catecismo da Igreja Católica que fala sobre como que é? Que fala sobre a dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano é uma exigência que todos nós devemos ter para conosco mesmo, de conhecimento profundo do que significa ser, do que significa essa realidade da dignidade do ser humano. Porque justamente como nós vivemos num tempo, como no tempo de Isaías, onde a verdade da fé foi eclipsada, aonde os homens resolveram construir uma sociedade indiferente a Deus e indiferente ao próximo, mais do que nunca nós precisamos entender de forma profundíssima o que significa a dignidade do ser humano. Aonde se baseia a dignidade do ser humano? Nós já vimos que a dignidade do ser humano se baseia no fato principal de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus e de que com o nosso batismo Deus vem habitar em nós. Então aqui é o cerne da nossa dignidade humana. Então o ser humano não pode ser tratado de qualquer jeito. O ser humano não é uma peça, não é uma engrenagem, não é um objeto. O ser humano é filho de Deus porque batizado na igreja foi. E se não foi batizado, ele é criatura de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós já vimos que essa dignidade encampa várias situações. Nós precisamos desenvolver todo o potencial que Deus nos deu para crescer como ser humano, e nós precisamos aprender a viver diante de Cristo, porque nós somos chamados a viver para o céu. O nosso lugar é o céu, o nosso lugar não é aqui. Então, essa dignidade do ser humano, ela é inacreditavelmente alta, grande, imensa. Porque fomos criados para reinar com Deus, mas para isso eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo, eu preciso ser refeito, eu preciso deixar que Jesus Cristo venha nos curar. E venha transformar a nossa forma de pensar e venha transformar a nossa forma de agir. Então, para pensar, Jesus Cristo nos deixou as bem-aventuranças que nós já estudamos. Para viver de forma adequada, Jesus Cristo nos deixou os mandamentos. E para que a gente possa entender e pôr em prática o pensamento de Deus através das bem-aventuranças e agir de acordo com a vontade de Deus, por causa dos 10 mandamentos, em favor dos 10 mandamentos, nós precisamos tanto da nossa força humana, da nossa decisão, porque nós somos livres. Eis aqui mais um ponto da dignidade do ser humano. Somos livres. Deus nos fez livres. Podemos escolher o bem e evitar o mal, ou podemos escolher o mal e fugir do bem. A escolha é nossa. E a responsabilidade é nossa também. Para isso, Deus derrama sobre nós capacidades sobrenaturais que são poderosíssimas. As virtudes teologais, fé, esperança, caridade, são capacidades sobrenaturais que Deus derrama sobre nós. Assim como os dons de santificação,
assim como os sacramentos da Igreja Católica. Tudo isso nos faz viver sob a graça de Deus, sob o poder de Deus, sob a ação do Espírito Santo. Então é isso que nós estamos estudando. É isso que nós estamos relembrando ou aprendendo neste resumo que nós estamos fazendo. Veja, a aula de hoje vai falar sobre o artigo número 7. É um dos 8 artigos que nos mostram a dignidade do ser humano. Ele vai falar sobre as virtudes. E as virtudes, nós temos 7 virtudes que a igreja ensina. 7 virtudes. 3 virtudes teologais que nos vêm de Deus e 4 virtudes humanas que é humana. O próprio nome está dizendo. Virtudes humanas. São capacidades que nós precisamos descobrir em nós e desenvolvê-las humanamente com a ajuda da graça. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma virtude humana, prudência. A prudência é uma virtude humana. O que é prudência? Prudência é você agir de acordo com a melhor escolha para aquela situação que se apresenta. Rapidinho, só para a gente ter, é muito mais que isso, nós vamos estudar isso agora também, mas só para a gente ter uma ideia. A prudência é algo que nós temos e podemos desenvolver mais. Qual que é o melhor caminho que eu vou optar diante de uma escolha, diante de uma situação, diante de uma tentação, por exemplo? Veja, a prudência, ela me faz escolher o melhor caminho para resolver aquela situação. Se eu estou diante, por exemplo, de uma tentação da carne. Tentação da carne não é fácil. Principalmente para os homens. O homem, ele tem uma facilidade de cair em pecados da carne, em pecados contra o 6º mandamento. Então, a prudência, a virtude da prudência, me convida a evitar situações de risco. Você percebe? A virtude da prudência, ela me convida a evitar situações de risco. Se eu sei que eu tenho facilidade de cair em pecados, como, por exemplo, fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. Masturbação é sexo praticado individualmente. E assim vai. Então, se eu sei que eu tenho facilidade de cair nessas coisas, pornografia e tudo mais, ou até mesmo coisas também sérias, como o adultério, por que eu vou me colocar em situações que me levem a tal pecado? Então, a virtude da prudência, que é uma virtude humana, vai agir. Só que eu preciso desenvolver essa virtude da prudência. Como é que eu desenvolvo essa virtude da prudência? De várias maneiras. Primeiro é saber que ela existe, saber que ela precisa crescer e saber como ela funciona, em cada caso. Então, por exemplo, se eu sei, eu estou namorando, um exemplo, estou casado faz muitos anos, mas estou falando como se fosse um exemplo. Eu estou namorando e nós somos chamados a ter namoro de castidade. Se eu sei que nós, como cristãos, somos chamados a viver um namoro de castidade, eu e a minha namorada precisamos evitar situações que nos levem a pecar. Então, não vamos ficar muito tempo sozinhos, só nós dois. Não vamos viajar juntos. Não vamos dormir na mesma cama. Você percebe? É prudente. Nós vamos percebendo que isso ajuda a gente a se manter neste caminho de santidade que Deus nos propõe. Prudência humana. Então, essas virtudes são virtudes importantes para a gente descobri-las, aprender a lidar com cada uma delas e pôr em prática. Veja, por exemplo, quando a pessoa tem medo, eu tenho medo de falar em público. O que a virtude da prudência faz quando eu tenho medo de falar em público? Qual que é a ação da virtude da prudência, que é humana, que precisa ser desenvolvida, vai agir para que eu aprenda a falar em público? Primeira coisa, eu vou tentar entender por que eu tenho essa dificuldade de falar em público. Por que essa dificuldade existe em mim? Então eu vou pesquisar,
Vou pedir para que o Espírito Santo me revele a raiz do meu medo. Então, é o primeiro ponto que a prudência vai agir. Eu vou agir de forma prudente. Eu vou agir de uma forma inteligente. A raiz do meu problema de falar em público é que riam de mim quando na escola eu levantava para fazer, quando o professor me chamava para ir para a lousa. Antigamente na escola tinha lousa, não sei se você é do tempo que na escola tinha lousa, e o professor chamava a gente para ir para a lousa fazer algum exercício, chamado oral. Terrível. Quem passou por isso sabe, eu não sei se você passou por isso. Então você levanta, o professor manda você ir para a lousa, e aí ele manda você escrever uma frase que ele ditou, e manda você fazer uma análise sintética daquela frase. Análise sintética. Veja, e aí você faz aquela análise sintética, o que é substantivo, pronome, adjetivo, como está ligado, como não está ligado. E se você erra, ele te dá uma nota baixa. Aí você vai lá na lousa, ele dá a frase, você escreveu errado, o povo riu de você. Você escreveu feliz ao invés de com Z, com S. Aí todo mundo viu e todo mundo riu de você, e você ficou muito triste porque todo mundo riu de você, e a partir daí você tem vergonha de falar em público, de se apresentar em público. Então, veja, a virtude da prudência me leva a tentar entender por que eu tenho isso. Porque eu preciso resolver esse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Agora eu vou ter que afrontar esse problema. Eu vou ter que afrontar o medo. Eu vou ter que me levantar, me colocar diante de um público e falar. À medida em que eu afronto o medo, eu venço o medo. Diferente da sexualidade. A sexualidade, eu sou chamado a fugir. E o medo, eu sou chamado a afrontar. Qual o melhor caminho? Se eu fugir quando eu estiver com medo, o tempo inteiro eu nunca vou ser curado do meu medo. Então eu preciso escolher o melhor caminho para ser curado do meu medo, com Deus. Percebe? Virtude da prudência. Então, assim nós vamos aprendendo as coisas e entendendo as coisas. Então a virtude, ela pode ser, nós temos 3 virtudes que nos vêm de Deus e 4 virtudes que são humanas, que nasceram com a gente. Mas só que essas virtudes humanas, elas, tanto quanto as virtudes que vêm de Deus, precisam ser alimentadas, aprendidas e colocadas em prática. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó. Filipenses, São Paulo falando aos Filipenses. Isso aqui está no número 1803 do Catecismo da Igreja Católica. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Filipenses 4, versículo 8. Então, São Paulo está falando para a gente o óbvio, só que não é o óbvio, porque o mundo não vive isso. Ninguém vive isso. Na televisão, no cinema, nos filmes, ninguém vive isso. Ninguém vive desta forma. Ninguém que aparece nos meios de comunicação vivem dessa forma. Vamos ler de novo? Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo que é virtude e louvável. A mídia e o mundo nos leva a viver de forma oposta a isso. Nós vivemos numa mentira tremenda, essa mentira tremenda que é a manipulação que é feita sobre todos nós, é apresentada de manhã, de tarde, de noite, pelos mais diferentes aspectos e por meios diferentes. Então, a mentira passou a ser algo normal, algo que é dividido entre a sociedade. O respeito digno, a dignidade, a justiça, o respeito, sabe? O puro, amável. Gente, é tudo impureza, é tudo horror, é tudo feiura. Então, veja, parece que é óbvio, mas não é óbvio. O que é uma pessoa, o que é a virtude? O 1773 diz assim,
A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Olha que bela definição de virtude. Olha que belíssima definição de virtude. Virtude é uma disposição habitual, sempre. Disposição, uma decisão, uma vontade. Eu quero fazer o bem. Então, isso é virtude. Virtude é uma disposição. Eu estou pronto, eu quero o tempo inteiro fazer o bem. Tem gente que não quer viver a virtude. As pessoas querem viver no vício, porque o vício, no começo, dá prazer. O vício, no começo, dá dinheiro para muita gente. Veja, uma pessoa que é traficante de droga, ele está propondo vícios brutais para a humanidade, vícios que vão matar o ser humano, vícios que vão destruir, porque o vício nas drogas, quando a pessoa cai no vício das drogas, ela se destrói todos ao seu redor. Essas pessoas destruídas são facilmente manipuláveis. Por isso que os vícios são tão bem aceitos hoje no mundo, são tão apresentados. Vício de cocaína, vício de drogas químicas, vício de fumo, vício de bebida, vício de masturbação, vício de impureza, tudo isso vicia. Então, o traficante que propõe isso, e eles propõem isso de várias maneiras, não é só vendendo na porta da escola, não é só vendendo no morro, não é só vendendo perto das grandes festas que acontecem, nas grandes boates, não é só aí que eles vendem. Então, veja, eles estão ganhando muito dinheiro. E há muitos governos que querem que eles continuem ganhando muito dinheiro, porque para o governo é fácil dominar uma população que está viciada. É fácil. Tem muita gente no mundo inteiro macumunada com traficante, justamente por causa disso, porque interessa para quem assume o governo com a intenção ditatorial de ser um grande ditador, de ser um homem ou uma mulher que não quer mais sair do poder. É muito interessante para esse tipo de gente que haja traficantes e que as pessoas se tornem completamente viciadas, porque uma pessoa viciada, seja em sexo, em droga, em bebida, em cigarro, em maconha, seja lá o que for, é uma pessoa que só quer isso. Porque o vício exige isso da pessoa. Então, tanto faz para essa pessoa se quem está no governo faz bem ou faz mal. Por isso que tem muito governo mancomunado com traficante. Porque destrói a capacidade do ser humano de dizer não. Destrói a capacidade do ser humano de falar, opa, pera um pouco, isso aqui não está certo. Porque a pessoa está tão presa ao seu vício que não tem mais capacidade de discernir. E para quem é ditador ou ditadora, isso é fantástico. Então, o pecado e o vício traz muito lucro para muitas pessoas e destruição para todo mundo. Por isso que é importante a gente aprender essas coisas, gente. Não é só uma questão de teoria católica. Não é só uma questão da gente se colocar... Não, isso eu sei o que é virtude. Eu preciso aprender a virtude. Tem certos grupos católicos que batem muito nesse estudo sobre as virtudes. Por exemplo, aquele grupo Opus Dei. A Opus Dei é um grupo que é uma linha católica. Tem gente que não gosta. Eu acho que é uma linha interessante, mas tem gente que não gosta, porque acha que é muito radical, justamente porque vai muito fundo no estudo das virtudes. Sabe? Então, a gente precisa ter esse discernimento. As virtudes são, como fala o Catecismo da Igreja Católica, é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Então, nós precisamos saber quais são essas virtudes, como viver as virtudes, como desenvolver as virtudes, porque isso é essencial para a dignidade do ser humano. Um ser humano que não se conhece, um ser humano que não sabe o seu potencial para o bem,
é um ser humano que está se condenando a um fracasso de vida. Então, eu respeito realmente essa linha que promove um estudo mais profundo sobre as virtudes. Coisa que hoje muita gente já não respeita mais. Por quê? Porque perdeu o sentido também da dignidade do ser humano. Então, o ser humano virtuoso é um ser humano que está disposto ao bem. É um ser humano que está acostumado a fazer obras boas, a tomar decisões boas, a estar num caminho correto. É a disposição habitual e firme para fazer o bem. Habitual e firme para fazer o bem. Veja como isso é importante. Ao longo desses 6 anos, nós estudamos bastante sobre as virtudes, mas não dessa forma. Por isso que é importante fazer o resumo. Por isso que, graças a Deus, veja como a obra de Deus é fantástica. Graças a Deus, mudou o horário do programa. Se não tivesse mudado o horário do programa, nós não estaríamos fazendo esse estudo sobre o resumo desses temas tão importantes dessa maneira. Nós estudamos as virtudes ao longo. Se você pegar os programas antigos do Kairos, nós estudamos essas virtudes lá atrás. Estudamos cada uma dessas virtudes. Eu já não me lembro nem mais qual que é o programa, mas nós já estudamos muitos programas sobre isso. Mas agora nós vamos fazer isso de uma forma condensada e ligada ao sentido da dignidade do ser humano. Veja, um ser humano virtuoso é um ser humano que busca firmemente fazer o bem e evitar o mal. E fazer o bem, você vai vivendo uma vida feliz e plena. Quanto melhor a gente vive nesse sentido, mais feliz é a nossa vida. Fazer boas escolhas é algo essencial, gente. Então, nós estamos... Esse hábito de fazer o bem é a virtude. Não é lindo? É super importante. Então, eu agradeço muito a Deus nós podermos estar estudando essas verdades, recordando para muitos de nós isso tudo e fazendo esse apanhado com o foco na ação do Espírito Santo na vida da gente, mostrando também com as virtudes, com uma vida virtuosa, a importância da dignidade do ser humano. Então, um ser humano curado, um ser humano que é curado por Cristo, um ser humano que está disposto ao bem, é um bem imenso para a sociedade. Percebe? Enquanto um ser humano vive para o vício, propõe o vício ou está no vício, é um ser humano que faz um mal tremendo para a humanidade. A escolha é nossa. Veja, o caminho do vício é fácil. Principalmente quando nós carregamos dentro de nós traumas não trabalhados. Principalmente quando nós carregamos dentro de nós medos não trabalhados em Cristo. Traumas não trabalhados no Espírito Santo. Quantas situações traumáticas que nós engolimos e que não deixamos Jesus cuidar. E aí, essas situações traumáticas, esses complexos de inferioridade ou de superioridade, esses medos, tudo isso que aconteceu de mal na vida da gente, se não for perdoado por Deus e trabalhado por Jesus no Espírito Santo, vai sendo guardado dentro de nós e nós passamos a ter uma vida truncada. E uma vida truncada nos leva para a tristeza, nos leva para a desesperança, nos leva para a angústia. E ninguém quer viver desse jeito porque nós buscamos a felicidade. Então, quando nós estamos muito mal resolvidos dentro da gente, a facilidade que nós temos de cair no vício para fugir da tristeza é imensa. E o mundo sabe disso. O demônio sabe disso. A mídia sabe disso. Ela sabe que muitos de nós estamos vivendo hoje debaixo de traumas terríveis que não foram curados por Jesus, porque muitos nem sabem que Jesus é capaz de curar os traumas. Por isso a importância da evangelização. Então, o mundo sabe que se você está machucado por dentro, traumatizado, complexado, com raiva, com ódio, com tristeza, com mágoa, é muito fácil propor caminhos que são viciosos, justamente para buscar uma ligeira fuga
para fugir daquela sensação de tristeza, de fracasso, de erro, para fugir dessa angústia existencial, propõe para a gente caminhos que são aparentemente bons, mas que são terríveis e que nos levam para o vício. Então, cair no vício hoje é facílimo. Veja, a pessoa está trabalhando, trabalha, e chega no final do mês, todo o trabalho dela não resultou para ela financeiramente o suficiente para ela sustentar a família, ou para ele sustentar a família. Trabalhou. Isso pode ser o chefe, como pode ser o empregado, viu, gente? Tem muito dono de empresa que está até as tampas de dívida, porque não consegue pagar tantos impostos, não consegue pagar tanta coisa, não consegue competir com outros países que fabricam a mesma coisa e não tratam bem os seus funcionários. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um dos motivos que eu fechei a fábrica do meu pai, quando meu pai morreu, depois que os sócios morreram, foi justamente esse. A China fabricava o elástico que meu pai fabricava por 1/3 do preço. No Brasil, como é que eu conseguiria competir com a China naquela época, 91, 92, 93? Não tinha como. Não tinha como. Honestamente, não tinha como. A matéria-prima para fazer o elástico vinha de fora. Então, eu tinha que pagar à vista. Pagar à vista. E só tinha um grupo que vendia essa matéria-prima. Estava na mão de um grupo só. E eu não tinha dinheiro para trazer de fora essa matéria-prima. Então, se eu continuasse a fábrica, eu iria quebrar. Já estava praticamente quebrando, na época da fábrica. O meu pai já estava desesperado com essa situação antes de morrer. Porque não tem como competir. Na China, o trabalho, naquela época, e até hoje, é praticamente escravo. O chinês trabalha 12 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem férias remuneradas, não tem 13º salário, não tem horário de almoço, não tem nada. Recebe uma mixaria, recebe uma miséria de salário. Então, essas empresas podiam, chinesas, fazer o elástico que o meu pai fazia aqui, a preço de banana. Porque não tinha um monte de impostos para pagar, um monte de encargos. É justo que o seu funcionário receba algo digno com o trabalho dele. Você percebe? Então, para continuar funcionando, era impossível. Eu tive que fechar a fábrica do meu pai. Porque não tinha como competir honestamente com a China. Porque era trabalho praticamente escravo. Você percebe? Então, muitos empresários hoje em dia continuam com esse problema. E muitos estão fechando porque não conseguem, não só não competir com os outros povos, que obrigam os seus filhos e filhas a trabalharem de forma escrava. O comunismo é exatamente isso. Percebe? O comunismo na China é assim, em outros países também é assim. Mas só que a carga de impostos no Brasil, ela é absurdamente grande. Então não dá para pagar todos os impostos, pagar todos os funcionários e competir com isso que acontece fora. Então você fecha as empresas. Então tem muito empresário hoje que também não tem mais como conseguir. Chega no final do mês, não tem de onde tirar dinheiro, gente. Tem um monte de empresário que são bons empresários, que são homens que têm consciência social, que têm consciência do papel da empresa, que têm consciência da dignidade do ser humano, mas não conseguem. Tem outros que não estão nem aí, mas tem muitos que estão. Então a gente não pode criar um sistema onde tudo é igual, todo empresário é mau. Não, não é assim. Tem os bons e tem os maus. Assim como todo empregado ou funcionário tem os bons e tem os maus. Se lembra lá no tempo de Israel? O povão também estava em pecado grave porque se afastou de Deus. Não eram só os homens da elite religiosa e governamental de Israel. O povão também. Veja, então, quando você está nessa angústia, chega alguém para você e fala, não, vamos lá tomar uma com os amigos. E aí começa a beber. Porque foge da tristeza. Porque você chega numa situação que você não sabe como resolver.
E você não quer fechar a empresa, mas você não sabe como resolver. Vamos beber com os amigos. E junto com a bebida com os amigos, vem o fumo, vem a maconha, vem a droga, vem outras mulheres, vem o adultério. O importante é ser feliz. Por quê, gente? Porque nós estamos fugindo, ao invés de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Nós estamos escolhendo o caminho do vício, ao invés de escolher o caminho da virtude. Muitas vezes o caminho da virtude só é possível sob a força do Espírito Santo. Quando nós estamos diante de decisões tão duríssimas, fechar uma empresa, sabe, não ir para o vício com os amigos, não ir para as bebedeiras com os amigos, não ir para a farra com os amigos. A pessoa está morrendo de tristeza, de angústia, de ansiedade. O caminho mais fácil para esquecer um pouco essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza, qual que é? O vício. Mas é o pior caminho que a gente pode escolher. Por isso que é extremamente necessário a ação do Espírito Santo. Por isso que é extremamente necessário a comunidade, a igreja nos apoiar. A igreja não pode ter um discurso de, não, o empresário não serve. Veja, isso não é a Igreja Católica. Isso é uma heresia dentro da Igreja Católica, chamada teologia de libertação, onde só o pobre é olhado por Deus. Mentira. Todos nós somos olhados por Deus. Pobres, ricos e classe média. Todos nós. Deus ama todos os seus filhos. Todos. Não importa a condição financeira. Então, isso é uma coisa que nós precisamos, nesse resumo, deixar bem claro. O mundo está sofrendo demais e é necessário que nós tenhamos olhos para o sofrimento da humanidade, não só para o sofrimento de um determinado grupo. Não só para o sofrimento de um grupo que defende determinadas bandeiras. Não. O ser humano sofre sob a ação dos vícios. E quem está por trás do pecado e dos vícios? O demônio. Ele usa o mundo para propagar esse sistema de vícios. E nós precisamos compreender isso de forma cada vez mais profunda para justamente nos defender e construir um sistema em Cristo que é muito mais justo, que é muito mais digno, que é muito mais maravilhoso. Tá bom? Acho que tá bom assim, né, gente? Acho que não fica confuso, fica legal, fica gostoso. A gente vai, nesse mês de dezembro, fazer desse jeito. O primeiro bloco, nós vamos fazer a nossa preparação para o Natal. E o segundo bloco, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a dignidade do ser humano. E nesse estudo sobre a dignidade do ser humano, nós estamos estudando agora, começando a estudar as virtudes. As virtudes. Tão importantes serem descobertas, aprendidas, entendidas e postas em prática. Por quê? Porque a virtude é a disposição, fala o Catecismo da Igreja Católica, habitual e firme para fazer o bem. E nós somos chamados, graças a Deus, porque temos uma consciência a escolher caminhos que são bons e evitar os caminhos que são maus. A nossa consciência nos orienta e essa consciência precisa estar sempre iluminada por Deus. A aula passada. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.